Fala pessoal, Vitor Botelho aqui para mais uma semana de análises. E nessa semana nós tivemos reunião do Copom para definir a taxa Selic, reunião do Fed para definir a taxa de juros dos Estados Unidos. Em ambas as reuniões as taxas foram mantidas. E ainda tivemos na quarta-feira o Trump assinando o decreto que impõe as tarifas adicionais de 40% sobre o Brasil, totalizando 50%. Só que, além disso, houve algumas itens que entraram em exceção nesse decreto e isso beneficiou bastante algumas empresas, principalmente Embraer. Então, vamos ao gráfico. Antes aqui do Ibovespa, eu gostaria de mostrar o gráfico da Embraer, porque no dia 9 de julho foi a data que o Trump anunciou essas tarifas de 50%. A gente vê que a Embraer já vinha caindo. E aqui, esse candle é o candle do dia 9 de julho. Logo depois de anunciado, o mercado entendeu que a Embraer iria sofrer com essas tarifas, 50%, porque exporta muito para os Estados Unidos, e o preço veio caindo, derrubou aqui a Embraer até próximo desse nível de suporte aqui. E o que aconteceu na quarta-feira? Aqui, na quarta-feira, houve o anúncio das tarifas aqui no dia 30 de julho. Houve um anúncio das tarifas de 50% e colocando os aviões e várias peças de aviões que a Embraer produz como exceções que não iriam se aplicar. E com isso, o que a Embraer fez? Voltou praticamente ao mesmo nível de quando ela houve o outro anúncio, recuperou. Então, a gente vê que o mercado ele reage muito enquanto está indefinido e a partir do momento que define-se quais serão as regras do jogo, o mercado precifica novamente corretamente, certo? Bom, vamos sem mais delongas para os nossos estudos. Aqui que nós já temos o costume, a gente vê que o índice Bovespa vem de uma tendência de baixa, rompendo o pivô, tentando lançar novamente. Aqui ele se segura próximo desse suporte, abaixo da média de 20 períodos, e está vindo tentar romper aqui. Se houver o rompimento durante essa semana, abre espaço para mais quedas, podendo vir buscar aqui os 129.600. Agora já houve a definição das tarifas e foi adiado, seria implementado a partir de sexta-feira, dia 1º, ficou para dia 6. Por enquanto ainda não há negociação do presidente Lula com o presidente Donald Trump, então ainda está um pouco incerto, mas o Donald Trump já anunciou quais serão as regras, as tarifas e quais produtos estarão isentos, como a gente acabou de falar. Então, vamos aguardar o Ibovespa, como ele vai se comportar, mas se houver este rompimento aqui, há espaço para vir buscar abaixo dos 130 mil pontos, aqui nos 129.660. Vamos acompanhando como o índice vai se comportar. Passando para Petrobras. Petrobras que vinha trabalhando aqui, né? Nós traçamos essa linha aqui, essa região que vinha trabalhando como ora como suporte, ora como resistência, e este outro suporte aqui dos 31,18. A gente vê que a Petrobras não rompeu, veio trabalhar aqui, passou para cima da média de 20 períodos aqui, só que na sexta-feira fez um candle negativo, está se segurando aqui nessa região, é uma região de briga, a gente vê que o preço tem dificuldade de passar, mas ainda está acima da média de 20, temos que acompanhar como vai se comportar ao longo dessa semana. Contudo, se a Petrobras vier a perder este fundo, perder a média de 20 aqui, pode ser que ela venha testar novamente aqui o suporte dos 31,18, fazendo uma lateralização aqui nesta região.
Por enquanto, Petrobras sem uma direção definida, mas ainda está acima da média de 20, o que indica um pouco mais para altas do que para baixa, mas temos que acompanhar principalmente nessa semana por causa desse fechamento da sexta-feira. Recentemente da Petrobras, ela havia feito este rompimento aqui, mas não teve força para se sustentar. Veio testar aqui o suporte, não resistiu. Veio testar a média de 20 períodos, se segurou por apenas um dia, voltou, testou o suporte rompido, virou resistência e veio a cair novamente, inclusive perdendo aqui o suporte dos 54,50. Veio, perdeu esses suportes anteriores aqui, então ela engatou quebrou essa estrutura de alta que ela vinha tentando formar e passou para uma estrutura de baixa. Então, agora o que a gente enxerga para a Vale é este movimento de queda, um repique aqui, um pullback até a média de 20 e começou a cair. Se vier a perder este fundo aqui, está formado o pivô, confirmado o pivô com o rompimento e passa a olhar aqui para o suporte de 49,84. Por enquanto, a Vale está nesta grande lateralização aqui. Tentou alguns rompimentos, mas não conseguiu. Então, por enquanto, ela trabalha nesse range de lateralização, aqui próximo dos 52,25 até ali em cima os 55, 56. Por enquanto, ainda não temos uma definição, também está lateral a Vale e aqui temos um caixote nesta região. Vale também, por enquanto, lateralizada aqui, sem definição. Temos que acompanhar como ela vai se comportar. Por enquanto, continua aqui dentro. A Itaúsa aqui vinha se mostrando um pouco mais resiliente. Ela perdeu aqui, fez um teste aqui na média de 20, que coincidiu com a resistência de 10,74, 75 aproximadamente. E demonstrou mais força na queda, veio romper, novamente testou a média de 20 e veio a cair. Sexta-feira foi um dia de quedas no mercado brasileiro. Ela está vindo olhando aqui para os 9,90, a Itaúsa. Aqui nós havíamos desenhado anteriormente este topo duplo aqui, que poderia ter uma confirmação aqui, até se nós considerarmos aqui estes candles aqui, veio próximo, demorou bastante após o rompimento, se segurou, voltou para cima, mas veio buscar o alvo dessa figura gráfica aqui do topo duplo, mas por enquanto está em tendência de queda, abaixo da média de 20, já com o suporte rompido, indicando baixa, e vem fazendo esta movimentação. Por enquanto, aqui está vindo para testar este pivô, este fundo. Se houver um rompimento aqui, né, nessa semana, pode ser que ela venha a buscar aqui os 9,90, um novo suporte, e aí nós temos que ver como ela vai se comportar. Brasil, essa semana o Banco do Brasil também foi alvo de notícias, principalmente por causa da lei Magnitsky que o presidente Donald Trump aplicou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, e a preocupação do mercado com essa lei é porque o ministro ele não pode mais ter relacionamento com instituições que tenham atuação nos Estados Unidos. E o Banco do Brasil é um banco brasileiro, mas tem atuação lá nos Estados Unidos. O que acontece? O ministro é um funcionário público do
funcionário público que recebe o seu salário aqui pelo Banco do Brasil. Então, a preocupação do mercado é, se o Banco do Brasil pagar salários para o ministro Alexandre de Moraes, ele estaria violando essa lei Magnitsky e isso atrairia mais sanções para o Brasil? Então, como eu falei no início, essa especulação, essa dúvida do que pode acontecer, traz essa volatilidade de mercado. A gente vê um candle muito grande, um volume aqui também maior, traz essa indefinição, traz essa volatilidade para o mercado e derruba os preços para baixo. Então, até que se defina, saiba-se exatamente qual é a extensão dessas sanções e o que pode acontecer, o Banco do Brasil vem apanhando, sofrendo. Está barato fundamentalmente, mas graficamente ainda há espaço para mais quedas. Agora, com este rompimento aqui, perdeu o suporte que nós tínhamos aos 19,45, nós temos que tentar encontrar um novo suporte para saber até onde esse preço vai cair. Para isso, a gente tem que retornar ao passado para ver áreas em que houve regiões em que houve disputa de preço, que ali pode ser que se haja um suporte e o preço se sustente por ali. Então, nós podemos marcar essas aqui. Vou marcar um pouco mais para baixo também. Não sei se iria chegar até ali, mas agora nós já temos pelo menos possíveis alvos para a queda do Banco do Brasil e até onde ele vai cair, nós vamos acompanhando. A Eletrobras vem neste canal de baixa aqui que nós havíamos desenhado na semana passada, vem fazendo o seu zigue-zague de baixa, o mercado se movimenta em ondas, agora deu uma acelerada, a gente vê que não voltou a testar o topo do canal, subiu, tentou subir um pouco aqui, ó, neste dia, aqui na quarta, 30 de julho, tentou subir um pouco, mas nem chegou aqui na média de 20, também não chegou até o canal ali, e já devolveu na quinta e na sexta. Está trabalhando aqui bem próximo do canal de baixo, da parte de baixo desse canal, e temos que acompanhar. Caso venha perder aqui este fundo, abre espaço para mais quedas, e se romper o canal, há uma aceleração nesse movimento de queda, podendo vir aqui buscar os 36,54, que é um suporte que nós temos marcado. Se houver essa aceleração na queda, pode vir mais rápido. Se continuar por aqui, próximo, deslizando próximo à parede do canal, pode ser que chegue aqui em 1 ou 2 semanas, ou lá em setembro aproximadamente. Então temos que ir acompanhando como vai ser a movimentação. Por enquanto, a Eletrobras também em tendência de queda abaixo da média de 20 períodos. Passando para o Bitcoin que marcou este topo aqui próximo dos 120 mil pontos, vem caindo agora, passou para baixo da média de 20 períodos e há aqui um suporte aos 110.500 dólares aproximadamente. Começou a trabalhar abaixo da média de 20. Havia essa lateralização aqui que houve o rompimento nessa semana, aqui na sexta-feira houve este rompimento e agora olhou para os 110 mil pontos, como nós já falamos. Vamos ver como vai se comportar o Bitcoin, se ele vai lateralizar por aqui ou se quando chegar próximo aqui do suporte, se ele vai ter força para romper. Por enquanto, eu acredito que com esse afastamento da média de 20, quando ele testar o suporte, ele pode fazer um repique antes de romper. Então, temos que acompanhar, mas Bitcoin, apesar de estar nessa tendência aqui primária de alta, nós vemos que em um tempo gráfico menor, mais recentemente, ele perdeu fundos e
quebrou esta formação de alta e agora pode tentar cair. O dólar, diferentemente dos ativos brasileiros, ele vem subindo. Nós vemos aqui, ele está fazendo um triângulo ascendente e apesar da sexta-feira ter feito uma queda, a gente vê que ele abriu com um gap ali em cima, é um candle vermelho, está trabalhando acima da média de 20 períodos, inclusive testou ela aqui ao longo da sexta-feira e ela fez pressão compradora aqui e devolveu, ele veio aqui embaixo, mas fechou aqui em cima. Então isso mostra que os compradores estão mantendo o nível do dólar acima da média de 20, está brigando aqui nesta região dos 5,61, 62, que ora trabalha como suporte, ora trabalha como resistência. Na sexta-feira fechou abaixo, então nessa semana vai trabalhar como uma resistência, mas se houver um rompimento, ele pode trabalhar também novamente como suporte. Por enquanto está o dólar lateralizado aqui nesta região, um pouco acima desta outra que nós tínhamos aqui em junho e julho. Então o dólar está um pouco mais comportado, lateralizado, mas nós já vemos que é em um novo patamar de preços aqui. Essa região de 5,40, 5,30 já ficou para baixo, ficou para trás. Então vamos acompanhar o dólar. Se essa semana ele vier a romper principalmente essa região aqui dos 5,68, 69, isso pode engatar umas altas mais expressivas. Então vamos ficar de olho. Bom, com isso eu encerro aqui mais uma semana de análises. Agradeço a todos que assistiram. Se você gostou deste conteúdo, peço que curta aqui, se inscreva no canal para acompanhar semanalmente essas análises. Compartilhe com alguém que possa gostar também. E agradeço a todos. Obrigado, uma boa semana.